Salve nação alvinegra, aqui é o Rocorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Lucas Veríssimo. Ele fez uma excelente temporada 2020-2021 pelo Santos, foi contratado pelo Benfica, ficou um ano, aí no fim de 2021 houve uma contusão muito séria com ele, ficou mais ficou um ano parado. Aí final de 2022 ele voltou, fez poucos jogos pelo Benfica, e aí em março de 2023 foi o último jogo dele. Só que assim, ele fez uns 8 jogos. Só que dos 8 jogos, se você falar mesmo, somando a minutagem dele, dá 2 jogos. Então assim, ele jogou muito pouco pela volta. E o último foi em março. Então, e aí agora o Corinthians, em 28 de junho de 2023, fez a contratação do jogador. E aí ele simplesmente não joga. Ele tá fazendo bons treinos, pelo que falam, e ele não vem sendo aproveitado, relacionado, e o cara tá ganhando 800 mil. E alguns conselheiros do Corinthians estão questionando o porquê dessa demora de colocar o cara, já que ele é até jogador de seleção brasileira e até participou de alguns jogos da seleção brasileira. Então é assim, eles estão falando que estão fazendo trabalhos de fortalecimento muscular no jogador, só que assim, se ficar só nisso, o cara lá tá parado recebendo 800 mil. Tudo bem, igual o Luxemburgo, a gente não tá precisando tanto de zagueiro, não sei o que, só que a gente tem um excelente jogador ali. Então ele podia estar na vaga até do Gil. Tudo bem que o Gil jogou o último jogo bem, mas assim, a vaga, eu acho que o Veríssimo ia se dar muito bem ao lado de Murilo, ou até do Bruno Mendes. Ele é um ótimo zagueiro. Não que o Gil não seja bom zagueiro, só que assim, o Gil a gente sabe que falha e ele não tá lá essas coisas, né? Às vezes ele deixa a desejar, principalmente em bola aérea. Mas assim, esperamos aí que nos próximos jogos o Veríssimo entre, pelo menos nos relacionados, né? Porque isso aí tá ficando complicado. Corinthians! Vamos falar do clássico, né? O Corinthians jogou contra o Curitiba, fez um ótimo segundo tempo. O primeiro tempo ficou muito abaixo. Só que assim, o Fagner, principalmente, eu acho que pro jogo de quarta-feira não pode deixar o Fagner, porque se o Fagner jogar contra o São Paulo, que jogou contra o Curitiba, a gente tá frito. Porque ali ele fez faltas desnecessárias, podia, em certo caso, ali até tomar o vermelho. Ele não vem defendendo direito. E é assim, é um lado que o Corinthians pode ter problema. E o outro lado que a gente pode ter mais ainda é com o Fábio Santos. Porque o Lucas, lá do São Paulo, ele é um jogador rápido. E o Fábio Santos ali, dependendo quem ele colocar lá na ponta esquerda, o Biro não dá. Pra esse jogo aí contra o São Paulo não dá para colocar o Biro. Se colocar o Wesley, ele faz assim uma boa marcação também, ele volta bastante. Então assim, seria interessante por 2 fatos. Um, porque a gente vai ter profundidade com ele, e outra porque ele volta para marcar. Então, se deixar o Fábio Santos, pelo menos ali vai ter a cobertura dele também ajudando. Agora, pelo lado direito, vai ter que colocar o Adson, né? Só que aí a gente não sabe também se vai ter o Matias Rojas. Só que eu acho que o Matias Rojas deve entrar no segundo tempo. Ele não deve ser titular logo de cara. Dificilmente, né? Mas se de repente colocar o Adson ainda consegue voltar. Mas o problema é que o Fagner realmente está deixando muito a desejar na marcação. Ele tá dando bote às vezes muito errado, e às vezes ele dá bote de quase expulsão. Às vezes ele entra muito forte em jogadas desnecessárias. Até o gol mesmo que a gente tomou antes foi desnecessário. Tinha 3 jogadores com ele lá. E sabe, eu não sei para quê. Às vezes ele viaja, eu não sei o que acontece com ele, né? Tudo bem que ele joga com garra muitas vezes e tal, só que assim, ele precisa amenizar um pouco isso dele também, né?
Mas fazer o quê? Falar do Wesley, que falamos aí, acabamos de falar um pouco dele. O Wesley fez um golaço contra o Coritiba e realmente ele tá aí tomando a vaga do Roger Guedes, né? Tá se apresentando, porque das outras escolhas que o próprio Luxemburgo acabou optando para tentar colocar no lugar do Roger Guedes, não agradaram nem ao Luxemburgo e nem à torcida. Então, assim, querendo ou não, já é o segundo gol dele, do Wesley. Foi um golaço, não é para qualquer um aquele gol. Ele tá ficando com liberdade e o Luxemburgo gosta dele. Então, são fatos assim que ajudam muito o garoto, porque ele é muito novo. Então, assim como o Moscardo, ele tá dando chance pro cara. E ele tá sabendo aproveitar. O Biro teve as chances. Ele não soube aproveitar. Ele ficou de titular uns 4 jogos aí seguidos e não fez nada. Não fez nada. E ele só ciscou teve alguns lances bons contra o Fortaleza, que faz muito tempo. De lá pra cá, não vi o futebol dele, sinceramente. E outro cara que tá jogando bem é o Juan Oliveira. Juan Oliveira, quando ele parte pra esquerda, ele não joga bem, mas quando ele parte um pouco ali pro meio, na direita, junto com o Adson e Renato Augusto, ele joga bem. Então é assim, é um cara que esse aí ele não pode sair do time, nesse exato momento. Né? Ele tá jogando bem, fez até assistência aí contra o Coritiba, de cabeça pro Yuri Alberto, de peixinho doido lá, né? Bateu nas costas e entrou. Mas assim, o fato é que ele soube aproveitar. Depois de quase 3 anos, né, sem jogar bola, ele chegou fazendo gol e acabou se firmando de titular. Então, assim, esperamos que o Luxemburgo entre na quarta-feira com o Bruno Mendes no lugar do Fagner e para ser pelo menos ali mais defensivo do lado direito. E do lado esquerdo, que ele coloque o Wesley, porque ele ajuda na marcação, já que ele gosta do Fábio Santos, eu não sei o que acontece. E o Bidu é uma boa opção, porém que o Lucas, ele é um jogador rápido e na marcação é complicado. Corinthians! Falar do Murilo. O Murilo teve a oferta aí do Nottingham e da Inglaterra. Chegou, parece que a 15 milhões de euros. E o Corinthians falou que não, aqui não tem negócio. E só a partir de 18 para cima. E assim, mais uma proposta recusada. O Corinthians agradece, né? Os torcedores também. Esperamos que, se for para ser vendido, seja vendido no fim do ano. E vamos ver aí o que a janela também da Europa já tá para fechar, né? Nesse mês aí. Então esperamos que feche logo e, se for para vender, só venda realmente no fim do ano. Amanhã vai ter jogo do treino aberto, né? A partir das 5h30 da tarde. Vai ter que levar um alimento não perecível e os ingressos foram adquiridos pelo site, né? No Corinthians lá, www.ingressoscorinthians.com.br. No sábado, né? Que foi 11 horas, acho que 11 horas da manhã foram liberados, né? E aí amanhã praticamente, né? Lá nas catracas vão ter que levar o QR Code que foi gerado lá pelo site e mais um quilo de alimento não perecível, né? E aí quem ir lá também vai poder assistir o jogo do Sub-20, né? Que parece que é às 9h30, vai ter que ficar umas horinhas ali até o jogo Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians vai ter que reverter o placar de 5-1, né? Para poder ir lá para a final do Sub-20. Mas enfim, são essas as notícias de hoje, basicamente. Desejo uma boa semana a todos, um bom jogo amanhã. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!